Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações de Corinthians 0, Fluminense 2. E nós vamos mostrar os melhores momentos, lances polêmicos como pênalti para o Fluminense e é claro, tudo isso com os comentários dos nossos amigos da ESPN. Então para não perder nenhum lance, é só se inscrever no canal, ficar ligadinho, deixar o seu like e vamos ao vídeo. Nós de esportes mudamos de assunto por aqui, falamos de Corinthians e Fluminense. O Fluminense venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena por 2-0. Daqui a pouquinho vamos falar com a Lili Nascimento e ela vai trazer informações da partida, mas também do dia do Corinthians, porque o dia do Corinthians começou na delegacia com o presidente Augusto Melo dando seu depoimento no caso Vai de Bet. Vamos lá então, os melhores momentos. Quase que o Memphis faz um golaço, isso não acontece e depois o Corinthians amarga essa derrota. Olha aí. Foi essa jogada. De fato, até o Fluminense fazer o primeiro gol, o golaço de pé direito do René, que a gente vai ver já, era um jogo muito equilibrado, com o Corinthians tendo poucas, porém as melhores chances. Era um jogo pau a pau com o Corinthians um pouco melhor que o Fluminense. A bola do René foi, assim, de fato, a primeira grande chance que o Fluminense teve no jogo. Mas ela aconteceu, o René foi muito feliz na sua finalização, esse foi o chute do Romero na reta final de primeiro tempo ainda, o Corinthians que foi com Romero, Memphis e Yuri Alberto hoje, o meio-campo foi com Ranieri, Carrillo e Breno Bidon. Já temos imagens do segundo tempo. A partir do gol do René, golaço que o René marcou, que a gente vai ver em instantes, aí o Corinthians entrou num modo desorganizado e desesperado. E aí o Fluminense controlou o jogo, aí começou aquela chuva de alterações da família Dias, tirando um monte de gente, colocando um monte de atacante, time ficando sem meio campo, aquilo que a gente já viu em outros momentos, especialmente em jogos de mata-mata, quando o Corinthians tinha que escalar alguma montanha, né, desagradável no jogo. Esse aí é o gol do René. Olha só, a bola vai para a ponta direita, o cruzamento é feito, a bola sobra e o René, lateral esquerdo, de pé direito, manda-lhe um balaço na gaveta para fazer 1-0. Isso porque ele estava enjoado. Imagina se ele estivesse se sentindo bem. Se tivesse bom, né? Mas é o gol o quê? O gol Carbogel. Ele estava passando mal, disse que ele tomou aquele gel de carboidrato no intervalo, não fez bem, estava quase vomitando, deram um remedinho para enjoo, um pouco antes desse lance aí, e aí ele fez o gol. E aí depois do gol, o Corinthians teve posse, etc e tal, mas o Fluminense foi melhor. A partir do gol, o Fluminense foi melhor. Até então não era melhor e construiu o resultado depois com um pênalti que o Martínez vai cometer logo depois que entrou. O Martínez entrou, minuto depois cometeu o pênalti em cima do Serna, que também havia acabado de entrar, e o John Arias fez o gol da vitória do Fluminense. Esse é o lance do Serna lá. Pisou, pênalti, com o VAR. E o Fluminense venceu um Corinthians que foi pouco criativo. Acho que essa é a principal nota da derrota corintiana. Mais uma vez, um time pouco criativo, pouco articulado ofensivamente. Teve posse de bola, controlou a bola a maior parte do jogo, mas não foi um time interessante ofensivamente e pagou o preço tomando 2 gols. O Emiliano e o Ramon, a família Dias, erra demais nessa partida contra o Fluminense, André? Sim, tem sido algo frequente. Eu acho que isso é preocupante do ponto de vista do que o Corinthians ainda pretende fazer nesse ano, porque talvez, né, esse discurso de nós viemos no ano passado para tirar o Corinthians da Série B e ainda conquistamos o estadual, sejam argumentos utilizados pela comissão técnica do Corinthians para justificar noites como a de hoje e dizer para o torcedor que vamos perder de vez em quando, é normal, o futebol é assim. Além da falta de criatividade, além dos problemas para gerar jogo, para criar, mesmo com Memphis em campo, Yuri Alberto, o Corinthians ele tem sido constantemente piorado pelos seus treinadores no momento das substituições, quando os jogadores em campo precisam da ajuda dos treinadores que hoje comandam o time. Isso não tem acontecido. Tanto o Emiliano quanto o Ramon, independentemente de quem tenha mais ascendência, porque, é claro, né, pai e filho formam uma dupla de técnicos, mas aquele que o Corinthians contratou é o Ramon Dias, é quem tem mais nome, é quem tem mais história no futebol, é, no final da história, quem responde pela comissão técnica. Mas, por exemplo, no sábado, ele suspenso, não estava evidente, não trabalhou. O Ramon, seu filho, à beira do campo,
desculpe, o Emiliano, seu filho, à beira do campo, não conseguiu perceber aquilo que o Palmeiras estava fazendo, exatamente o que levou o Abel, depois do jogo, a dizer sobre ter conseguido enganar o adversário. Hoje, o Corinthians foi, no momento em que precisou da ajuda da sua comissão técnica, perdendo o jogo no seu estádio, que pela 40ª vez ou alguma coisa assim, é uma sequência tremenda de jogos, mais de 40 mil pessoas, o torcedor continua indo e lotando a Neoquímica Arena. Quando o time precisou da ajuda da comissão técnica, na hora de substituir, na hora de mudar, na hora de melhorar a equipe, o que aconteceu foi o contrário. E esse contrário, ele é sempre igual. O Corinthians, quando sofre substituições, ele é tomado por desorganização. Sim. Isso vem desde o ano passado nas Copas. O grande exemplo é o jogo contra o Racing aqui em São Paulo. O Ramon mexe no time, o Corinthians passa a jogar sem meio de campo. Se desesperar. O Racing, um time que não é dos melhores, mas que é formado por jogadores que sabem o que fazem, um treinador experiente, controla o meio de campo a partir daquele momento e faz o seu gol que empata a partida com muita facilidade. Então já estamos voltando à Copa Sul-Americana do ano passado para falar sobre problemas que se repetem quando o Corinthians precisa ser ajudado pelos seus treinadores. Ele tem sido atrapalhado e isso é sério, é preocupante. Emiliano e Ramon Dias falaram depois dessa partida. Vamos ouvi-los. Bueno, boa noite, primeiro. Y del juego, acho que fue un juego extraño, porque el primer tiempo ainda tuvimos mucha pose de bola, prácticamente no sufrimos finalizaciones de ellos, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. No encontramos los espacios, se fecharon bien y no fue un juego muy apayo de lo que no estábamos acostumbrados, pero y después lo de Garros. La verdad que no tenemos fecha tampoco, pero él está, lo positivo que él está mejorando día a día, gracias a Dios, así que acho que no queda mucho tiempo para que él volver a contar com ele no gramado. Ramon, aqui também, Emiliano, boa noite, Vinícius do Central do Timão. Queria que vocês falassem do gol do René, o primeiro gol que abriu o placar para a equipe do Fluminense, que acabou sendo um gol parecido com os gols que o Palmeiras fez no último sábado. O que tem acontecido que o Corinthians tem levado tantos gols de fora da área? Sí, por ahí son jugadas y situaciones donde uno realmente no espera que llegue a esa concreción, porque realmente el gol fue seguramente muy raro, muy extraño, de una posición de un lateral que es zurdo y patea de derecha y realmente hizo un gol increíble. Y eso creo que lo afectó anímicamente al equipo porque veníamos no jugando a un gran nivel, pero manteníamos el control, era un partido intenso de la parte de los dos equipos. Es un momento donde cualquier remate, cualquier cosa termina en gol. Esos son momentos y contra estos momentos así complicados hay que mantener la calma, hay que mantener el trabajo, seguir convenciendo al jugador de su capacidad, porque en estos momentos son creo las cosas muy importantes, que el jugador no pierda la confianza de lo que veníamos haciendo, de lo que tenemos. Bajar la guardia no sería bueno para el equipo, para el club, para los jugadores, para nosotros, para nadie, así que vamos a tratar de que el equipo recupere esse espírito que teníamos anteriormente. Ramon, Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Até o fim do Campeonato Paulista, o segundo jogo contra o Palmeiras, o Corinthians tinha perdido 2 jogos, para o São Paulo e para o Barcelona. De lá para cá são outros 6 jogos e já 3 derrotas, além de 2 empates. Qual que é a avaliação de vocês do qual o principal motivo, ou quais os principais motivos para essa oscilação na temporada, principalmente no quesito dos resultados? Acontece, ¿no? Y falamos siempre que durante el año se tiene un tipo de oscilaciones por lesiones, por momentos no estamos acostumbrados a perder en Corinthians así 2 jogos y ya llega demais y el grupo lo sintió. Yo que el golpe del clásico fue duro para nosotros
y acho que hoy se sintió un poco, pero así ainda y todo dimos una respuesta que no nos crearon una situación de gol. Y tuvieron un chute al arco y fue un gol que de otro, acho que fue de otro juego, porque no es que fue una jugada preparada o ensayada, fue un rebote, te clavan el gol y ahí vos se siente otra pancada más y a veces, pero el análisis en general acontece cuando vos en lo largo del año. No estamos acostumbrados, pero acontece. Y hoy nos tenemos que responder y reponernos lo más rápido posible porque no somos un grupo que está acostumbrado a perder y tenemos elenco como para jugar mejor y hacer otras performances. Opa, boa noite. Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. O Carrilho é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor jogador do Corinthians na temporada, mas acho que é um consenso que ele vem de 2 jogos um pouco abaixo, contra o Palmeiras e hoje. Você acha que um desafio para vocês nesse momento você já não tem o Garro, que é talvez o jogador mais criativo do time. Vocês acham que um desafio que vocês têm é ter alternativas ofensivas quando o Carrilho não está num grande jogo, quando ele não está tão bem? Esse talvez seja um desafio para o Corinthians, pensando, tendo como parâmetro o jogo contra o Palmeiras e contra o Fluminense hoje. No, acho que a gente el volumen tuvimos muy acelerado más que nada. En el primer tiempo por ahí no encontrábamos los espacios y después la salida de Carrillo es porque él votó también nos mudó el esquema y el 5, el pivot de él estaba siempre solcillo, entonces quisimos tener más apertura por fuera en el mano a mano con Tales, de ya Memphis ahí con las 2 puntas bien fixas. Y acho que ahí voltamos a recuperar la bola, vino un rebote, pero las alternativas las trabaleamos, las tenemos. Pasa que acontece cuando viene la racha negativa, parece que nada sale. Son 2 jogos muy abajo que no estamos acostumbrados a hacer. Y de que no llegamos aquí, nunca perdimos así 2 juegos consecutivos y duele. Pero hay que tener el coraje y la responsabilidad para seguir trabajando, porque cuando ganábamos no estaba todo bien, ni cuando perdimos, ni cuando ganábamos éramos los mejores, ni ahora que perdemos somos los peores. Siempre hoy tratamos de mantener un equilibrio en la derrota y en los triunfos. Y acreditar que lo que se está haciendo falta un poco más de buenas decisiones y el Chimi hallo que va, no tengo duda, porque cuando hemos pasado situaciones mucho más difíciles que esta y el grupo se repuso y tiene la personalidad y sobre todo cuando tienen elenco como para hacer eso. Emiliano, Ramon, boa noite. Muito bem, tá aí o Ramon e o Emiliano Dias em entrevista coletiva. Daqui a pouquinho o Renato Portaluppi também falará aqui neste Sport Center. Mas a Lili Nascimento esteve na partida, acompanhou o jogo. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre o depoimento do Augusto Melo na delegacia. Antes ela fala sobre a partida, sobre o jogo na Neoquímica Arena. Fala, Lili, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Fala, Marcela, tô bem, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, a gente tá aqui na zona mista, né, praticamente vazia. Um único jogador passou para conversar com a gente, foi o Memphis Depay, deu fortes declarações. Eu já falo sobre isso, né, um pouquinho falar sobre a partida, é a segunda derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A última foi para o Palmeiras, né, naquele jogo, torcida única, obviamente, a torcida do Palmeiras começou a gritar olé. Hoje aqui na Neoquímica Arena, mais de 41 mil torcedores presentes. Mesmo em um horário complicado para chegar até aqui, a torcida se fez presente, mas em certo momento, ao final da partida, os torcedores do Fluminense também gritaram a mesma coisa. Foi uma partida em que o Fluminense conseguiu dominar em alguns momentos e, ser mais preciso, vence por 2-0. É claro que o clima aqui é bem complicado, um clima ruim. Como eu falei, o Memphis Depay apareceu para falar com a imprensa, deu fortes declarações, entre elas dizendo que o time precisa pressionar mais, que o time precisa pressionar do início ao fim.
assim, que em certo momento do jogo, mais para o final da partida, o time parece se tranquilizar e que é complicado, é perigoso, pode tomar um outro gol. Falou também sobre os jogadores mais jovens que precisam aprender com os mais experientes. Enfim, foi uma entrevista longa aqui do Memphis Depay, único jogador que passou para falar com a nossa equipe. A gente sabe que há alguns desfalques ainda, né, do Corinthians. O Garro ainda não tem previsão de voltar, o Hugo ainda não retornou, o Coronado segue no departamento médico. Perguntamos isso também para o Memphis, mas ele disse que é claro que esses jogadores fazem falta, o Garro principalmente, que interliga a bola ali no meio de campo com ele, faz chegar lá na frente para o Yuri Alberto, até mesmo para o próprio Memphis, mas também tem que entender que tem todo um elenco e todo o elenco precisa melhorar para que o Corinthians consiga bons resultados. Eu até perguntei o que precisa, né, ser melhorado para a próxima partida, porque sábado o Corinthians recebe o Sport aqui na Neoquímica Arena. Ele falou sobre constância. O Corinthians é um time inconstante atualmente, foram palavras de Memphis Depay. Como você falou, Marcela, estou aqui no jogo e antes do jogo eu estava na delegacia, porque hoje foi o dia do depoimento do presidente Augusto Melo. Lembrando que foram 3 depoimentos nessa semana, investigação do caso Vai de Bet. Na segunda-feira, o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo. Ontem, do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing. E hoje, às 14h, começou o depoimento do presidente Augusto Melo. Durou cerca de 3h30. Quando ele saiu, ele conversou com a imprensa, o advogado estava junto também, deu algumas palavras e a gente perguntou o que aconteceu ali nessas 3h30, o que eles puderam falar sobre esse depoimento. Marcela, vamos ouvir. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo, desde o começo, desde o dia da negociação, tudo que foi feito foi falado, sempre deixei muito claro isso, muito transparente, desde o dia que eu conhecia a patrocinadora e desde o primeiro dia que eu negociei com a transportadora, com a patrocinadora, desculpa. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui. O inquérito, ele tramita em absoluto sigilo e é assim que deve tramitar o inquérito policial. Nós ficamos aí quase 3 horas respondendo a uma série de perguntas. O presidente respondeu a todas as perguntas, tem coisas de mérito que não podem ser antecipadas em respeito ao trabalho da polícia, em respeito ao trabalho do Ministério Público, do GAECO, e eu orientei o presidente nessa coletiva breve que nós estamos realizando de respeitar esse sigilo, né? Todos os esclarecimentos que o presidente devia prestar foram prestados. É isso, né? Então o presidente Augusto Melo ficou cerca de 3h30 na sala, juntamente com o delegado Dr. Tiago Fernando Correia e o promotor de justiça Juliano Atoge. E a gente que vem acompanhando desde o início as investigações, a gente pode falar que há algumas inconsistências, né, nos 3 depoimentos. Lembrando que Sérgio Moura, Marcelo Mariano e o presidente Augusto Melo foram intimados, né, a depor não como testemunhas, mas sim como investigados. Qual será o próximo passo agora? A polícia deve encerrar este inquérito até o início de maio e aí ele será enviado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia contra os investigados. Então é isso, Marcela, dia cheio pelo Corinthians, né? Da polícia até o estádio, hoje com derrota no Campeonato Brasileiro e depoimento do presidente Augusto Melo. É isso aí, galera. Todas as informações do Corinthians dentro e fora de campo, os bastidores do Timão, como tem andado, e é claro que como torcedor não tem como não ficar muito chateado e até mesmo frustrado com as expectativas para esse jogo. Porque apesar do Fluminense ser sim um time forte, um time de peso, mas o Corinthians estava jogando dentro de casa e não tem como mais. O Corinthians não pode mais ficar debruçado sobre lesão do Garro ou de outros jogadores que podem dizer que são simplesmente essenciais, porque nós temos dentro de campo, né, os meias atacantes, temos uma defesa boa, apesar de que o goleiro, né, o Donelli, ele não é o melhor goleiro do Timão, mas ainda assim nós vimos ele salvando, né, a partida algumas vezes, principalmente aquela grande defesaça após o pênalti sofrido, né, após o gol do pênalti, ele fez uma grande defesa e é sim um grande goleiro. Porém, claro que nós sabemos,
Hugo faria a diferença, talvez até mesmo no pênalti, porém não podemos mais nos debruçar sobre estes jogadores. O Corinthians precisa se manter, caso um desses jogadores venha a sair, o Corinthians precisa continuar seguindo em frente. E é claro que nós vemos o grande elenco do Timão perdendo muita qualidade, principalmente nos últimos jogos. E o Corinthians, após 2 derrotas, nós já vemos que o time ele fica um pouco cabisbaixo, perde um pouco a estima, né? E joga quase que de qualquer momento, de qualquer maneira. Tenta continuar criando, mas perde muito na criatividade. É claro, nós temos que respeitar muito, né, o tempo de cada jogador, o tipo de jogo de cada jogador, mas é muito frustrante ver um jogo como esse. Como foi falado, o Corinthians vem aí de cerca de 32 jogos, já com o estádio completamente lotado, mais de 40 mil torcedores, e imagina você voltando para casa neste momento, vendo uma derrota como essa. Isso é simplesmente desgastante, é um desgosto muito grande de ver um time como o Corinthians perdendo tantos jogos. E como foi perguntado, né, ao Ramon Dias, que vinha aí do final do ano e até mesmo o início ali do Paulistão, jogou muito bem o Paulistão, inclusive ganhou, né, esse estadual, mas após o Paulistão o Corinthians começou a cair muito. Não é verdade? Nós vimos a diferença entre o Paulistão, o Brasileiro e a pré-Libertadores que o Corinthians enfrentava, e agora simplesmente começa a perder todas as possibilidades. E isso deixa o torcedor um pouco desgostado, né? Como é que o Corinthians vai fazer com que o torcedor viaje para assistir um jogo de Sul-Americana, sendo que parece que o próprio time já desistiu da Copa Sul-Americana e parece até que está desistindo do Brasileirão, né? Mas nós sabemos, o elenco é muito forte e as possibilidades que o Corinthians tem são muito grandes. Consegue levar sim esse Brasileirão, consegue pensar, né, até mesmo na Sul-Americana, se apertar o passo novamente, se conseguir se encontrar dentro de campo. E aquilo que o Memphis disse, né, em sua entrevista, começar a apertar mais, os jovens jogadores começarem a dar mais atenção ao que os jogadores com mais experiências têm feito, e o time inteiro, né, voltar a focar dentro de campo e jogar como estava jogando no Paulistão. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre cada um, né, dos assuntos que surgiram aqui. Essa situação do Memphis Depay, muito nervoso na sua entrevista, também do Augusto Melo essas 3 horas de depoimento, essa possibilidade do Augusto Melo perder sim a presidência do Timão. Eu gostaria de saber a sua opinião também sobre o jogo, né? Qual era a sua expectativa, o que você gostaria de ver dentro de campo e como você viu esse jogo. Se você acredita, né, como muitos viram aí, a mexida do Ramon Dias foi uma mexida muito ruim, né? Podia ter pensado ali em tirar talvez o Ranieri, que nós vimos que após a entrada do Thales Magno, o Ranieri acabou perdendo 2 ou 3 jogadas ali muito importantes próximo da área do Fluminense, né? E isso poderia ter revertido muito o jogo. Mas é claro, deixe nos comentários a sua opinião. O meu muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Você que se inscreveu no canal através desse vídeo, que deixou o seu like, meu muito obrigado mesmo. Isso me ajuda demais e mostra que vocês estão gostando das notícias que eu trago aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!